Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco. Dentro de alguns instantes, estaremos refletindo algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. O nosso tema hoje é vivenciando a justiça e santidade de Deus na perspectiva do seu propósito. E o nosso texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 12. Acompanhe comigo. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha lhe acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: "Israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar?" Amém? Amém. Amém, pastora. Aqui a gente pode ver, né, que os discípulos estão vivendo um momento muito lindo, né? Que eles estão vivendo na prática tudo que Jesus ensinou, né? O tempo que esteve com eles nesses 3 anos. E eles estavam aqui vivenciando a parte espiritual na prática, né? E vivenciar, o que significa vivenciar? Comprometimento. Eles estavam ali comprometidos com o que eles haviam aprendido, né? E a gente pode observar aqui algo muito lindo, né? Que eles tinham essa questão de orar, né? 3 vezes ao dia. Era algo assim da tradição judaica, né? Ter esses 3 momentos de oração no templo. E aí a palavra de Deus diz que eles estavam indo ali às 15 horas, que é a terceira vigília, né? E eles encontram então este homem, este mendigo ali pedindo esmola. E ali eles tiveram a oportunidade de oferecer o que eles tinham, né, de mais precioso no momento, né? E aí esse texto ele traz 3 perspectivas muito lindas para as nossas vidas, para os nossos dias atuais, né? E a primeira perspectiva que ele vem nos trazer é sobre o propósito, né? O propósito de Deus na nossa vida. Sim, de fato eles tinham muita clareza, né? Qual propósito tinha ficado para que eles pudessem seguir a trajetória. É claro que eles estavam ali no impacto muito lindo ainda da presença, como quem ouve ainda a voz do Senhor ali com eles, né? Entendendo que o momento de oração era um momento de intimidade, então eles ainda podiam sentir o cheiro do Senhor, né, com eles. É muito lindo, às vezes, Maria, eu lembro, né, que quando ficaram apenas os discípulos, depois ficou apenas João, né? Isso. João fez alguns discípulos e nós tivemos ali os bispos, Irineu de Esmirna, né? Policarpo, esses homens, né? O Policarpo, por exemplo, ele disse que
ainda pequeno, criança, ele ainda visualizou João pregando, né? Teve uma pessoa também que disse, quando ele era ali na sua adolescência, viu Policarpo pregando, e ele disse, esses homens quando pregavam, a gente visualizava nos olhos deles o que eles falavam. Então eu penso que isso é vivenciar. Exatamente. Sabe, a pessoa pregar vivenciando o que ele está dizendo, o que está falando, ele está comprometido, né, numa causa, é algo muito lindo e muito forte. E aí então nós temos uma perspectiva do propósito, né? Pedro e João, eles passavam por aquele lugar todos os dias, todas as pessoas, né? Passavam naquele lugar no momento da oração, os discípulos, né, também iam assim. Jesus também certamente passou várias vezes por aquele lugar. Aquele mendigo estava lá? Sim, né? Ele estava sempre lá por várias vezes, né? O texto narra então que esse homem era coxo de nascença e todos os dias ele ia ali pedir esmola. Então, talvez alguém possa perguntar por que não aconteceu nada com esse homem quando ele era colocado anteriormente, né? Então, por que será? Por que aconteceu naquele dia, naquela hora? Exatamente porque havia um propósito, havia um tempo certo, um momento certo. É isso que eu e você precisamos entender. Talvez você fique pensando, por que, Senhor, ainda não aconteceu na minha vida o que eu espero, o que eu peço? Entenda que há um propósito, um tempo certo, um momento certo também para você, especialmente para você, né? Então, a pessoa certa, movido por um sentimento certo, né? É necessário nós entendermos isso. Então, onde as coisas iriam mudar, isso também estava certamente no controle de Deus, né? Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. E aí, então, é necessário também que você preste muita atenção no que a pastora vai dizer. Que o propósito de Deus é eterno. Amém. Né, Maria? Então, nós não podemos nunca pensar que é algo passageiro. O propósito de Deus é eterno, né? É acrescentar o reino de Deus na vida de todas as pessoas. Então, não é para uma promoção pessoal. Exato. O propósito de Deus não é para a satisfação do ego, de maneira nenhuma, não é nada para satisfazer o egoísmo de ninguém, né? Não é estar na mídia, não é esse o propósito de Deus. Não é ter nenhum reconhecimento pessoal, não é ter muitos likes, nem muitos seguidores. Quantos seguidores você tem? Não é, né? De maneira isso, né? Então, o propósito eterno do Senhor, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eles se deparam com aquele homem pedindo esmola, né, na porta do templo, Pedro nos dá a perspectiva do posicionamento. Do posicionamento, né? E aí ele vai dizer assim para aquele mendigo, olhe para mim. Então é muito interessante isso, pastora, que até o Espírito Santo trouxe muito forte no meu coração, que muitas vezes nós estamos oferecendo esmolas espirituais para as pessoas à nossa volta. Sim. Então uma pessoa que ela é cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, ela não oferece esmola. Então ali naquele momento ele estava pedindo o quê? Esmola. E Pedro disse o que para ele? Olha para mim, eu não tenho esmola. Eu tenho Jesus Cristo na minha vida, que transforma, que salva, que cura, que liberta. Porque a palavra de Deus, em João 7,38, vai dizer o quê? Que quem crê, né, em Jesus, o próprio Jesus dizendo, né, quem crê em mim, como assim diz as Escrituras, do seu interior vai fluir o quê? Rios de água viva, que é o próprio Jesus. Uhum. Então, muitas vezes nós estamos condicionados, né, ou mortos espiritualmente, e a gente oferece para as pessoas à nossa volta que está precisando de Jesus Cristo, esmola. Isso é muito forte. Né? É muito forte isso. Você falou algo muito profundo, Maria, porque, veja bem, será, amados e amadas, que os nossos ministérios estão condicionados a dar uma esmola à pessoa para satisfazer a necessidade passageira dela? Ou será que nós estamos, de fato, comprometidos com o propósito eterno de Deus? É necessário que prestemos muita atenção, porque muitas pessoas andavam atrás de Jesus não pelo propósito eterno, pelo propósito passageiro. Jesus disse, por que vocês estão atrás de mim? Porque eu dei pão para vocês comerem, né? Isso. E ele falou, olha aqui o pão que desceu do céu. Então, vivo, né? É o pão vivo que desceu do céu. Então, é uma questão que nós precisamos repensar, talvez, muitas vezes na nossa trajetória. É verdade, pastor. E sem justiça e santidade, nós
nunca vai fluir de nós vida. Muito pelo contrário, né? Vai fluir morte muitas vezes. Então a gente tem que mesmo trazer isso para os nossos corações e viver na prática essa palavra, né? Que nós estamos sendo ministrados. Então é algo muito forte, assim, essa palavra ela me confrontou muito no meu coração nesse ponto, né? Porque muitas vezes estamos mortos espiritualmente, não estamos cheios do Espírito Santo. E uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela oferece vida para aquele que precisa, o próprio Jesus. E esse homem se apegou aos discípulos, né? Ficou com eles. Então, o milagre foi importante? Sim, na vida dele, mas o mais precioso de tudo foi a salvação, né? Conhecer a Cristo no momento que diz, olha para mim, eu não vou te dar uma moeda, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Testemunho, né? Eu sou um testemunho do que Jesus pode fazer na tua vida, né? Amém, glória a Deus. Amém. E a terceira perspectiva também é necessário que nós entendamos que o poder não está em pessoas, não está em falar forte, não está em sapatear, não está nessas questões, né? De maneira nenhuma, mas o poder está no nome de Jesus Cristo. Né? É necessário que entendamos isso, a honra e a glória do Senhor. Tudo é dele, por meio dele e para ele, né? Sem ele, se Deus não fizer, olha, amados e amadas, às vezes a gente é chamado como pastores, uma situação difícil. E às vezes a gente vai no carro ali, eu sempre falo, Senhor amado, se o Senhor não operar nessa situação, nós não podemos fazer nada. Né? Se Deus não fizer, nós não podemos fazer nada. Então, o versículo 11, né, do nosso texto base está dizendo, enquanto aquele homem ainda se mantinha ali junto, colado com Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão, né? Aqui nós vemos uma coisa linda, amados e amadas, a primeira oportunidade do discipulado. Né? Hoje iríamos então convidar para uma célula, pegar o contato das pessoas, né? Era uma oportunidade muito forte para consolidar pessoas na fé. Então, e a segunda parte, né, vem dizendo então que o povo se ajuntou, correu para onde eles estavam, né? Então acreditamos que nesse momento o povo começa a fitar em Pedro e João, né? Como se eles fossem ali os milagreiro, né? Porque viu neles algo diferente, mas Pedro e João não permitem a obra da carne. Né? Eles já logo ali direcionado pelo Espírito Santo, né? Já joga o ego por terra, né? Para que não tomasse conta dele, para que não crescesse o ego. Pedro então repudiou aquele crédito, né, do milagre, e Pedro deixa isso muito claro quando ele fala então, pela fé no nome de Jesus Cristo, é que esse mesmo, né, nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e que vocês bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Glória a Deus. Aí cancelou, né? Convém que ele cresça e eu diminua, como disse João Batista, né? E tem tudo a ver com Jesus, né? Tem nada a ver conosco. Tudo a ver com o Senhor. Então, quando o povo fica maravilhado, eles dizem exatamente essa questão, né? Tudo tem a ver com o Senhor. Amém. Então, para nós vivenciarmos essa justiça e santidade de Deus, nós precisamos nos posicionar. Sim. E não apenas isso, mas precisamos nos posicionar corretamente para a glória de Deus. Entendendo o seu propósito, agindo conscientemente, né? Dos objetivos de apontar sempre para Cristo, glorificar o nome do Senhor. É necessário nós entendermos, amados, quando Cristo terminou a sua trajetória nessa terra, ele disse: Pai, tudo está terminado. Eu te glorifiquei na terra. Amém. Agora glorifica o teu filho assim como eu te glorifiquei. Amém. Então é necessário que nós entendamos isso. Muitas vezes acontece alguma coisa, a pessoa já fica cheia de si mesma, né? Como se pudesse por sua própria força fazer alguma coisa, né? Então não é necessário que entender que tudo sobre Cristo não é sobre mim, não é sobre o meu pastor, não é sobre a minha placa de igreja, né? Mas é sobre Cristo, porque somente Cristo tem poder para salvar, curar, libertar, transformar toda e qualquer circunstância. Amém. Somente o nosso Senhor. Amém. Então Jesus é o farol? É o farol
que vai nos guiar, né? É o nosso ponto de referência. Então, é nele que nós devemos nos orientar sempre, né, pastora? Sim. Não é pelas nossas dificuldades, né? Mas sempre por Jesus Cristo, né? Então, qualquer momento de emergência, ou mesmo que não seja emergência, Jesus Cristo é sempre o farol que vai nos guiar, né? Amém. Nós não podemos ficar paralisados, né? Sim. Muitas vezes a gente fica paralisado diante de alguns obstáculos, né? Mas essa palavra, ela é muito poderosa e ela nos orienta, né? Que vai nos guiar, vai nos colocar em movimento sempre, né? Não vai nos deixar estar paralisados, né? Amém. E ela vai nos impulsionar a cumprir esse propósito de Deus sobre as nossas vidas, né? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Amém. Então, é essa palavra que nos faz posicionar e que nos faz avançar no reino de Deus, para a glória de Deus. Né? Amém. Glória Amém? a Deus. Amém, amados? Amém. Vamos orar? Ora Amém. conosco, Maria. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, meu Deus, é linda, Senhor. São promessas verdadeiras, meu Deus, que nós devemos tomar posse para os nossos corações, meu Deus, e viver, Senhor, essa palavra, Senhor. Meu Deus, ajude-nos a nos posicionar, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus, saber a nossa posição em Ti. Que nós possamos oferecer, meu Deus, para aqueles que precisam de salvação, Senhor, o que nós temos dentro de nós, que é a água viva, que é o próprio Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Muitas vezes, meu Deus, nós não fizemos, meu Deus, com o propósito certo, nós não nos posicionamos da maneira correta, Senhor. Nos ajude, Senhor, se algumas vezes nós quisemos glória para nós mesmos, Senhor. Nos fortaleça nessa caminhada, nos instruindo para viver, meu Deus, sempre em justiça e santidade, para que as pessoas que estejam à nossa volta, Senhor, sintam o bom perfume do Senhor. Aleluia. Exalado através das nossas vidas, Senhor. Amém. É assim que nós oramos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.